Bom dia a todos e a todas. Que a paz do Mestre esteja conosco para abordarmos o nosso ponto da manhã de hoje, que muitas vezes nos perguntamos: será que os espíritos têm as suas percepções, as suas sensações, eles têm os seus sofrimentos? Ou será que é aquilo que nós ouvimos falar de uma forma ou de outra, que eles são ou amigos ou inimigos? Os amigos são aqueles que vivem no bem, que trabalham com Jesus, que procuram disseminar a paz, a esperança, o conforto. E os inimigos são aqueles que querem causar dor, sofrimento, tragédias, desgraças. E nos esquecemos de perguntarmos exatamente isso aqui: quais são as sensações e os sofrimentos dos espíritos? Portanto, sensações e sofrimentos, estamos falando não dos espíritos elevados, espíritos superiores, os nossos amigos, mas sim daqueles que se assemelham a nós ou estão em situações mais difíceis do que a nossa. Portanto, tem sofrimentos, tem dores, tem angústias, tem tristezas. E nós, quando olhamos para eles, não atentamos para esse detalhe daquilo que ele está carregando no seu íntimo, no seu âmago, no seu ser. O que é que o tornou assim? O que é que o tornou violento, agressivo? O que é que o tornou insensível, perseguidor? E muitas vezes jurando que jamais vão abandonar a sua busca pela justiça. Portanto, é desses espíritos que nós vamos falar. Não é novidade para nós que aqui estamos na casa espírita e que estudamos, que quando nós dormimos, nós saímos do corpo e vamos fazer aquilo que nos chama a atenção, pelo qual nós somos convidados. Então, quando nós dormimos, nós que aqui trabalhamos, somos socorristas. E nós vamos visitar, sim, enfermarias, hospitais, locais onde nos deparamos com esses espíritos ali internados. E o que é que nós presenciamos enquanto estamos desdobrados, distante do corpo físico? Exatamente essa situação. São enfermarias onde, na ala psiquiátrica, que temos aqui na Seara, no nosso Hospital da Luz, tem uma ala totalmente da psiquiatria, onde nós trabalhamos, eles estão sim em desequilíbrio psíquico. E muitos estão hebetados. O que é hebetado? Eu coloquei logo abaixo ali, ó. Estão apáticos. Uma apatia extrema, não tem vontade nem para abrir os olhos. Quanto mais para conseguir reagir a algum estímulo que vem do exterior. Tem total falta de iniciativa. Por mais que possamos estimulá-los, eles não respondem, eles não reagem. É uma indiferença emocional. É como se fosse uma segunda morte em espírito. Teve a morte do corpo físico, estão ali internados em espíritos e estão mortos também. E é com esses espíritos que nós nos deparamos. Mas para aí, claro que não. Precisamos nos questionar sobre o sofrimento que os colocou nessa situação. Então, o sofrimento dos espíritos internados nessas enfermarias se manifesta como em qualquer hospital psiquiátrico. Quem é da área de saúde, quem já fez estágio nas alas psiquiátricas, sabe o que eu estou falando. São gritos os mais alucinados possíveis, gritos que ferem e nos causam desconforto profundo. São gargalhadas ensurdecedoras que nós pensamos como é que uma garganta humana pode dar um riso tão doloroso quanto esse. Xingam o tempo todo, ameaçam o tempo todo, insultam o tempo todo e ao mesmo tempo, isso é um movimento de sofrimento, eles choram o tempo todo. Um choro convulsivo, não é um choro de uma lágrima que escorre, não é um choro de uma lágrima que traz uma lembrança, é um choro de loucura.
e eles gritam ao mesmo tempo por socorro. Mas a forma como eles chamam por socorro não é a forma como nós poderíamos imaginar. Me socorram pelo amor de Deus. Me amparem, me ajudem. Não é isso que nós vamos ouvir. O apelo que eles fazem é um apelo da mente, porque eles não conseguem manifestar na voz, como eu acabei de fazer. Então, a grande pergunta que nós fazemos quando nós vamos trabalhar com esses espíritos, ou quando eles se aproximam de nós, por vários propósitos, não importa aqui no momento quais tende ao infinito isso, de acordo com a natureza do ser humano, o que é que o colocou nessa situação? Qual foi a dor que rompeu o seu equilíbrio psicológico? Qual foi o momento em que ele se esfacelou como ser humano? E até onde vai essa dor? Que o leva, muitas vezes, a tomar e a assumir posturas as mais complexas. Então, cada um desses espíritos doentes, ele permanece no seu mundo. É como se ele estivesse cego. Por isso, numa das aulas que eu trouxe aqui, eu disse: existem obsessores e existem obsessores obcecados. O obsessor, pura e simplesmente, é aquele que gosta de nós ou nos acompanha por qualquer motivo, por algum interesse, mas não tem nada mais como desejo causar algum dano a nós. Ele apenas nos acompanha, como aqui nesse momento. Cada um de nós está acompanhado de muitos irmãos, amigos e aqueles que foram trazidos para esse encontro da manhã de hoje. Mas existe o obsessor obcecado. O obsessor obcecado, ele está cego, ele tem um propósito, ele tem um objetivo e ele só enxerga isso. Nesse processo que eu estou trazendo aqui, cada um desses espíritos que estão doentes, em sofrimento, eles permanecem no seu mundo. Eles não se dão conta do que está em torno deles. A realidade ambiental não existe. Ele está totalmente mergulhado na sua própria mente. Ele não percebe o companheiro do leito ao lado. Ele não se dá conta do infortúnio dele e do infortúnio do outro. Ele não vive o que acontece à sua volta. E esses que eu estou referindo são aqueles que já estão sob cuidados espirituais, como no Hospital da Luz. Mas existem tais como esses andando e caminhando e perdidos, errantes por aí, também no mesmo estágio de sofrimento. Então essas enfermarias que nós trabalhamos em desdobramento, quando estamos dormindo, esses espíritos estão desfigurados. Eles não têm a estrutura do perispírito como nós possuímos. Eles estão totalmente desfigurados pelo campo mental que os perturba e os desequilibra. Estão alucinados e eles estão desesperados. Porque o que é que causa essa alucinação, esse desespero e esse modificar de si mesmo? O pensamento que eles estão mergulhados, onde os agressores deles, que são invisíveis para nós, os estão assodando, atacando o tempo todo. Portanto, o trabalho com espíritos em estágio de alucinação e desequilíbrio exige de cada um conhecimento. E o conhecimento não é o conhecimento teórico científico, é o conhecimento da alma, é o conhecimento da dor, é o conhecimento do sofrimento, é o conhecimento daquilo que ofere, mas ele não demonstra, a não ser pelo olhar, como está na imagem, e pelo desespero, gritando sem poder pronunciar. É nesse momento que nós vamos entender formas pensamento. O que é a forma pensamento? É aquilo que nós passamos a pensar o tempo todo, repetidamente. Então, quando nós aqui estamos trabalhando em desdobramento, estamos fora do nosso corpo, no Hospital da Luz, a nossa capacidade de observação, de análise mental é muito mais apurada. Porque não tem o corpo físico para bloquear a nossa leitura de campos de energia. E aí sim nós podemos detectar
observar na mente desses espíritos que ali se encontram as formas pensamento com as quais eles estão lutando e que os estão ameaçando e atacando sem parar. Ao olharmos para esse quadro aterrador, esse quadro que nós sequer supomos que possa existir, nós nos surpreendemos e começamos a entender o porquê que eles chegaram no estágio em que se encontram. Até que o momento do socorro divino, através de trabalhadores, os consegue retirar daquilo que estão mergulhados e são levados para essas alas psiquiátricas, onde serão tratados de forma adequada. Portanto, essas formas de pensamento, que o pensamento deles foi elaborando ao longo do tempo, começa durante a encarnação. Começa durante esse período que nós estamos atravessando. Portanto, durante toda a existência de adulto, se a forma de pensamento, o seu campo mental, é um campo mental completamente alienado, completamente fragmentado, ao morrer, a morte física, ao se desprender do corpo, ele continua mergulhado nesse estágio de loucura. E o que o leva a esse estágio, muitas vezes, são processos que nós vamos abordar superficialmente na manhã de hoje. Portanto, essas formas de pensamento, essa loucura, é alimentada durante a encarnação pelo mecanismo do medo e da culpa. Algo que me aterroriza profundamente, ou algo que eu carrego uma culpa, que eu sinto que não sou capaz de suportar, e levo isso, e portanto eu posso sim estar mergulhado, como na imagem de agora, em formas de pensamento, que me acompanham por onde quer que eu vá, por onde quer que eu esteja. Esperando que vocês tenham entendido o que eu falei até agora, como é que nós socorremos esses irmãos? Então, a primeira coisa que nós aprendemos a lidar são com as ameaças. Durante o socorro inicial, que nós nos aproximamos, perante esses espíritos onde nós vamos resgatá-los, buscá-los e tirá-los desse processo, nós somos ameaçados. E eu trouxe aqui a passagem de um livro chamado Tormentos da Obsessão, do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, onde tem essa passagem aqui. Os trabalhadores já estão com o espírito, estão iniciando o tratamento. E a primeira coisa que ele fala, ameaçando, é isso que eu estou trazendo em negrito. Eu sou o senhor dos vândalos e perversos. Me respeitem. Sou a chibata que estimula e que pune. Ele sabe o que ele é. Ele sabe a força que tem. Atendo aos chamados. Portanto, nós aqui encarnados podemos sim estar emitindo pedidos e chamados e os atraindo. Inspiro sobre aquilo que ele deseja, o encarnado, e passo a comandar aqueles que gostam de mim. E passam a dever para mim a sua alma. É dessa forma que eles começam os diálogos conosco, nos dizendo: tome cuidado, porque eu saberei o ponto fraco de vocês e não titubearei em usar. E continua: quando me é oportuno, eu arrebato a alma desses que entraram em convívio comigo e levo para os meus domínios. E isso acontece não somente quando a pessoa morre, desencarna, enquanto ela dorme. Ao fechar os olhos e dormir, aqueles que entraram em conluio, em combinado com esses nossos irmãos, são levados para os domínios deles em desdobramento. E ele vai perguntar a nós qual é o problema, o que é que está trazendo, que está exigindo a presença dele no grupo de reunião mediúnica. O que é que o está chamando? O que é que nós desejamos? E por que é que nós estamos interferindo no trabalho dele? Assim sendo, nós vamos compreender que esse tipo de fala, esse tipo de abordagem, é um tipo de abordagem que nós precisamos trabalhar, elaborar, para que possamos entender o sofrimento desse espírito cuja imagem está aí. Ameaçador, sem rosto, mas por trás dessa armadura
Por trás dessa arma, há um coração ali, há uma dor, há um sofrimento, há uma tragédia. E é preciso entrar nessa armadura, é preciso mostrar esse rosto, é preciso despií-lo com cuidado para que aquilo que ele realmente é e não o que ele mostra apareça. Esse é o trabalho, esse é o entendimento do processo do sofrimento e das sensações dos espíritos. Qual é a importância disso? O respeito durante o socorro. Todos nós que somos socorristas, que trabalhamos com a espiritualidade, precisamos ter o respeito que nós gostaríamos de receber. Temos que ter o respeito que ele acredita que perdeu. Temos que ter o respeito que temos pelos amigos espirituais. Então, todo socorro aos espíritos em sofrimento, por mais violento que ele se apresente, é essencial respeitá-lo, não desafiá-lo, não provocá-lo, não agredi-lo, não zombar, não ser irônico, porque ele vai perceber, ele vai saber. E ele vai sim, nesse momento em que ele percebe que nós estamos sendo sérios e que desejamos sim entender qual é a história dele, ele se abre. Pode ser na primeira vez, pode ser não ser na segunda, pode ser na terceira, pode ser na 10ª, mas ele se abre. Ele consegue confiar em alguém cuja confiança foi destruída no passado. E quando ele chega gritando e ameaçando, ele dizendo que ele tem um poder, e ele realmente o tem, nós precisamos entender que nós faríamos o mesmo para assustar o outro. Portanto, aquele poder que ele diz que ele tem é, sim, algo que todos nós possuímos. São os talentos que Jesus nos fala. Temos muitos talentos. Como é que usamos esses talentos? É o poder que nós temos. Mas, como nós, ele é um espírito criado. Ele é um espírito que está sujeito às leis da vida, assim como nós. Ele possui recursos magnéticos, como nós possuímos. Ele já sabe usá-los, nós ainda não sabemos, ou sabemos um pouco. Mas ele poderia utilizar esses recursos poderosos do magnetismo que ele carrega de uma maneira mais útil. E é isso que nós queremos fazer com que ele entenda. Que ele pode sim utilizar todo o poder magnético que ele possui, mas que ele precisa redirecionar isso, para que o sofrimento dele comece a atenuar, comece a diminuir. E é esse o trabalho que nós temos que fazer com esses irmãos. Orientá-los, esclarecê-los sobre as ligações mentais. Vejam a imagem. O encarnado, no seu quarto, à meia luz, em pensamento, ligando-se a um espírito. E o espírito diz para ele: eu posso te dar tudo o que você sempre quis. Mental, pensamento. Eu posso te dar dinheiro sem limites. Eu posso te dar todo o prazer ao seu alcance. Uma vida de luxo e admiração. Basta você querer. Entre em contato comigo. Chame a minha presença. Concentre-se em mim. Então, as ligações mentais entre espíritos e encarnados não é só do espírito. 50% faz parte de nós. Nós iniciamos o processo. Nós sustentamos o processo. Nós alimentamos e desejamos. E isso tem um preço. Isso tem um preço. E muitas vezes nós vamos entender que não somos só as vítimas ou aqueles que chegam atormentados por espíritos. Nós olhamos para o encarnado, que está, sim, cercado por espíritos muito violentos, e sabemos que esse encarnado tem a sua parcela de culpa. Nem tudo é do espírito, mas facilita-se essa ligação mental. Então nós não podemos ignorar que o espírito doente, o espírito violento, o espírito que ataca, ele tem sim a intenção de manter o encarnado em sofrimento, através da ligação mental. Quando ele controla a mente do encarnado, esse começa a acentuar
o processo de apertar as amarras para que o sofrimento passe a ser físico e não apenas mental. Então esses acordos que eu estou me referindo aqui são firmados quando nós começamos a entrar em desequilíbrio, quando nós começamos a ter uma mente um pouco mais dispersa, um pouco mais medrosa, um pouco mais culpada. Quando a nossa razão, a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de olhar para nós mesmos, a nossa capacidade de buscar ajuda, embora a ajuda esteja sendo oferecida, a ajuda não penetra em nós. Nós vamos, falamos, mas não há reverberação. Nós continuamos mergulhados na culpa, no sofrimento, na angústia, no vício, no prazer. Nós continuamos. Embora desejamos sair, mas não queremos fazer o esforço necessário para sair. E é nesse momento que esses espíritos se aproximam e se apoiam pela insânia, pela mente frágil do encarnado. E ele vai sim começar o processo de interferir no mundo mental do encarnado, para que ele comece a ter experiências que não são dignificadoras do mundo moral. São os vícios, os hábitos, as nossas mazelas do dia a dia. Consequentemente, a ligação mental que faz com que esses espíritos estejam conosco, ela continua quando nós fugimos da realidade. Ao fugir da realidade, que é o nosso mundo do dia a dia, ao nos mergulharmos na depressão, na tristeza, na angústia, na solidão, no abandono, não acreditar que ninguém nos ama, que nós não servimos para nada, que nós não faremos falta, eles vão se aproveitar dessa fragilidade. E eles vão infundir as ideias falsas e estimular esse nosso processo de falta de amor próprio. A nossa autoestima deixa de existir. E ao deixarmos de amar a nós mesmos, como nos ensina o Mestre Jesus, nós estamos sim totalmente entregues às forças deles. A imagem aí está. Vejam, o encarnado está sob o efeito de cordões energéticos emanados por um espírito. E olhem no centro do encarnado, uma mãe e um filho, a esposa e o filho, que foram, por exemplo, no quadro que aí está, violentados e mortos durante uma guerra. E ele jura vingança, mesmo depois de morto. Mas há um outro mais poderoso e mais inteligente do que ele o controlando. E muitas vezes, esses espíritos que nós olhamos logo em primeiro plano, são os primeiros que chegam, eles vêm com uma violência muito grande. E eles também aproveitam essa ocasião, mas não se dão conta que eles são vítimas de outro espírito. Então há processos obsessivos em cadeia, em corrente. Alguém controlando alguém que controla alguém que controla alguém e assim por diante. E nós precisamos chegar àquele que é o mestre, aquele que é o dominador da sequência que ali está. E precisamos atender, primeiro respeitando aquilo que falou, depois o outro, depois o outro. Quando nós nos aproximamos desse mestre, ele vem. E vem como mostrei ali, ameaçando. Porque interferem nos meus domínios? Porque não tomam conta da própria vida? Sabem com quem estão lidando? Sabem onde estão mexendo? Pretendem continuar? Estão avisados. Nós ouvimos isso. Mas nós temos que entender que quando esses espíritos, os primeiros, são esclarecidos por nós, que existe alguém os controlando, eles zombam, eles não acreditam. E eles falam que eles são senhores dos seus atos. Não, ninguém manda em mim. Eu sou o senhor da minha mente. Eu controlo a mim mesmo e controlo o outro e vou controlar vocês. Mas, aos poucos eles vão se dando conta. Portanto, o nosso interesse ao socorrermos espíritos nesse nível não é medir forças com ele. Nós não estamos ali para debater com eles, para enfrentá-los e
convencê-los ou dominá-los. É não perder de vista as sensações e os sofrimentos que eles têm escondidos, que é o caso que eu estou mostrando aqui mais visível, o sofrimento e a lembrança daqueles que ele perdeu durante a guerra. E não podemos esquecer que nós poderemos estar nessa guerra, fazendo exatamente aquilo que ele sofre. E, portanto, estão sim tentando aliviar o seu sofrimento e essa dor através da vingança. Mas se nós os provocarmos, se acharmos que somos superiores, ou estamos em um patamar mais elevado no orgulho e na nossa prepotência, nós vamos perder essa luta. Nós vamos perder essa luta. Desafiar esses irmãos é um caminho errado. Desafiar esses irmãos mostra a nossa ignorância. Desafiar esses irmãos mostra a nossa prepotência. E aí, nós estamos sim envolvidos em uma batalha que nós vamos perder. Então o sofrimento que eles carregam está escamoteado, está disfarçado, está escondido em uma máscara de ódio, de violência, de perseguição. E o espírito que tem sido a vítima dele necessita de libertação, que é o encarnado, ou o próprio outro espírito. Mas como estamos aqui encarnados, muitas vezes esse espírito que está perseguindo o encarnado, que está na sala de passe, ou que vai para o trabalho mediúnico de desobsessão, precisa ser libertado, para que ele também se liberte. E não é convencer o encarnado, que é muito mais difícil, porque o encarnado não aceita. Não aceita. Ele está sujeito a outras forças da sua própria mente, da sua própria personalidade. Mas, quando nós conseguimos mostrar ao espírito o processo de libertação que vai aliviar o seu sofrimento, e ele o entende, ele se liberta, ele segue adiante, ele deixa para trás tudo aquilo que o faz sofrer de forma tão violenta. E é nesse instante que nós nos alegramos, que nós sentimos que fizemos o nosso trabalho. Portanto, o processo de afinidade, que é o espírito obsessor, ele vai estimular, como está aí, a mão sobre a cabeça, aquele que está descuidado, aquele que está navegando em uma faixa ilusória. E vai facilitar experiências perturbadoras, as tendências a sentirem prazer. Eu coloquei esse circuito do prazer, eu iria trazer uma imagem neurológica, mas ficaria mais longo no nosso encontro, então não trouxe. Então as formas psíquicas que vão sendo geradas por nossa mente são sustentadas e alimentadas pelo espírito. Elas são focalizadas e fortalecidas. Então o perispírito, que é o que vai permitir essa ligação deles conosco, é isso aqui, ó, que eu trouxe nessa imagem. É o laço que prende o espírito ao corpo. Então o espírito está preso ao corpo através de energias, que damos o nome de perispírito. Contornam o espírito, perispírito. É o agente das sensações externas. Tudo que nós sentimos externamente, frio, calor, aborrecimentos, não importa, outras dores, são registradas pelo perispírito através desses canais de energia. E são percebidos por nós pelos nossos 5 sentidos básicos, que nós aprendemos desde lá da escola. Quando o corpo morre, não importa a forma da morte, as sensações de dor e sofrimento do espírito, que ele diz, não estão mais nos órgãos, porque os órgãos já se desfizeram, já entraram em putrefação, mas estão espalhadas por todo o espírito. E às vezes nós vamos pensar um pouquinho e pensarmos assim: nossa, mas ele está dizendo que está com dor, mas ele não sabe localizar onde é a dor. Não está errado, porque ele pode sentir a dor por todo o seu corpo, mas ele também pode localizar: eu estou com uma dor no ombro. Então a localização da dor não é importante. O importante é entender o mecanismo do perispírito, registrando as sensações que ele carrega antes de desencarnar. Então, quando ele se liberta do corpo, como vai acontecer com todos nós,
O espírito que estava sofrendo encarnado, com câncer, com culpa, com remorso, com ódio, com vingança, ele continua na mesma sensação. E esse sofrimento não é mais corpo, porque o corpo já não existe mais. Mas ele ainda vai se queixar de frio, ele vai se queixar de calor, ele vai dizer que tem sede, ele vai dizer que tem fome, ele vai dizer que tem dores, porque tudo isso está sendo registrado no seu campo energético. Então a dor que sente não é uma dor física, mas o médium sente no corpo a dor. O espírito, ao se aproximar, por exemplo, com um infarto, uma dor cardíaca, o médium sente a dor no coração e acha que vai morrer mesmo. Mas a dor não é do médium, e sim a energia que o conecta a essa região. Mas, por não estarem mais encarnados, eles não compreendem bem o que está acontecendo. Muitas vezes, eles não percebem que desencarnaram e continuam violentos, agressivos, como eram enquanto encarnados. E acreditam sim que ainda estão travando as suas batalhas contra os seus adversários. Portanto, a dor pode estar localizada ou espalhada, mas é importante entender que não está mais no corpo físico. E finalmente, entender como acontece isso de uma forma bem suave, bem leve, claro que está bem resumido aqui. Por ocasião da nossa morte, o nosso perispírito, o nosso campo energético, vai se desprender do nosso corpo. Nosso corpo vai esfriando, vai entrando em rigidez cadavérica, vai começando o processo de putrefação, metabolismo de células destruidoras, e nós vamos nos libertando molecularmente do nosso corpo. Mas isso é muito lento. E esse processo lento pode durar minutos, horas, dias ou anos. Depende de quanto é que nós estamos, sim, condensados no mundo material que nós vivemos. Portanto, o processo da desencarnação, muitas vezes o espírito não consegue entender que ele realmente não está mais no corpo. E ele acredita, por estar falando, por estar sendo ouvido, por estar sentindo, que ele ainda está vivo no corpo. E é muito estranho para ele ao se perceber como um homem, um guerreiro, no corpo de uma mulher, que é o médium. E ele não entende o que é que está acontecendo. Portanto, essa situação vai durar enquanto houver ligação do corpo e o perispírito. Quando nós estamos atendendo esses irmãos nas enfermarias em desdobramento, ou quando nós estamos atendendo no passe, ou na reunião de desobsessão, nós vamos facilitar o desligar do perispírito, prisioneiro ainda ao mundo material. A energia do médium que sabe o que está fazendo, o trabalho da sustentação e o trabalho do dialogador, vai permitir que esse espírito tome consciência de si, da sua história e daquilo que ele precisa fazer, para que ele possa finalmente encontrar paz. E essa paz que ele busca passa distante da violência com que ele viveu, passa distante do poder que ele utilizou para perturbar, desequilibrar e levar até ao suicídio muitos encarnados. E não há limite de idade. Pode ser desde o recém-nascido até o mais idoso. Não há raça, não há nacionalidade, não há sexo. Todos nós estamos sujeitos a esse processo da violência de espíritos em sofrimento, cuja dor os leva a se tornarem o que são, mas que poderão, sim, como todos nós, ter a oportunidade do recomeço. A grande pergunta que eu sempre deixo para eles e para nós: qual é o limite da nossa dor? Qual é o limite da minha dor como encarnado? Até onde eu sou capaz de continuar na minha tristeza, na minha depressão, na minha angústia, na minha baixa autoestima? Qual é o limite dessa dor? Até onde ela vai me levar e eu vou permitir? E assim é o mesmo com eles. Portanto, sensações, percepções e espíritos é sempre, no fundo, uma dor que ele não conseguiu suportar. E ao olhar para ele, nós precisamos nos perguntar: onde está a causa?
E ao percebermos e descobrirmos a causa, a paz desce sobre ele, porque nenhum de nós está desamparado. O Pai ama a todos. Todos nós somos filhos. Todos nós somos irmãos em espírito. E todos nós recebemos socorro e bênçãos do amor maior. Como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá. E esse irmão que está naquele momento, muitas vezes assustando o médium, muitas vezes colocando muitos trabalhadores com vontade de abrir a porta e sair correndo, é uma ovelha perdida em sua vida. E assim, resumindo a nossa abordagem sobre as sensações, percepções dos espíritos, para que possamos modificar o nosso olhar quando ouvimos falar de espíritos obsessores, de espíritos perversos, de espíritos cruéis. Não que não existam, mas o que os tornou assim. E o que precisamos fazer para trazê-los de volta para a sua família, para o seu equilíbrio, para a sua paz, para a continuação da sua vida, agora em paz. Bom dia a todos. Hoje passei 4 minutos do tempo, antes que alguém fale.